Um curso em milagres, capítulo 24. A meta do especialismo. Tópico 3. O perdão do especialismo. 1. O perdão é o fim do especialismo. Só ilusões podem ser perdoadas e então desaparecem. O perdão é liberação de todas as ilusões. Por isso, é impossível perdoar apenas parcialmente. Ninguém que se agarre a uma ilusão pode ver a si mesmo sem pecado, pois mantém para si um erro como algo que ainda é belo. E assim ele o chama de imperdoável e faz com que seja um pecado. Como pode então dar o seu perdão totalmente se não quer recebê-lo para si mesmo? Pois é certo que o receberia totalmente no instante em que assim pudesse, e desse modo sua culpa secreta desapareceria, perdoada por ele próprio. 2. Qualquer que seja a forma do especialismo que alimentes, fizeste o pecado. Ele fica inviolado, fortemente defendido com todo o teu cômico poder contra a vontade de Deus. E assim ele fica contra ti, o teu irmão, não o inimigo de Deus. Desse modo, ele parece dividir-te, afastando-te de Deus e fazer com que estejas separado dele, como defensor do pecado. Queres proteger o que Deus não criou, e no entanto, esse ídolo, que parece te dar poder, levou-o embora. Pois deste a ele o direito que o teu irmão recebeu ao nascer, deixando-o sozinho e sem perdão, e a ti mesmo no pecado ao seu lado, ambos na miséria diante do ídolo, que não pode salvá-los. 3. Não és tu que és tão vulnerável e aberta ao ataque que apenas uma palavra, um pequeno sussurro no qual não gostes, uma circunstância que não te agrade ou um acontecimento que não antecipaste pode transtornar o teu mundo e lançar-te no caos. A verdade não é frágil. Ilusões deixam-na perfeitamente intocada e imperturbada. Mas o especialismo não é a verdade em ti. Ele pode ser posto em desequilíbrio por qualquer coisa. O que repousa no nada nunca pode ser estável. Não importa o quanto ele possa parecer grande e superinflado. Ainda assim, não pode deixar de balançar, virar e rodopiar por aí com cada brisa. 4. Sem fundamento, coisa alguma é segura. Deus deixaria o seu filho em um estado no qual a segurança não tem sentido? Não, o seu filho está salvo, repousando nele. É o teu especialismo que é atacado por todas as coisas que caminham e respiram, rastejam ou se arrastam ou simplesmente vivem. Nada está salvo do seu ataque e ele não está salvo de nada. Ele será para sempre incapaz de perdoar. Pois isto é o que ele é, um voto secreto segundo o qual o Deus quer para ti nunca, aliás, um voto secreto segundo o qual o que Deus quer para ti nunca será e tu te oporás à sua vontade para sempre. Também não é possível que as duas jamais venham a ser a mesma, enquanto o especialismo estiver entre elas com a espada flamejante da morte, fazendo com que sejam inimigas. 5. Deus pede o teu perdão. Ele não quer nenhuma separação, como uma vontade alheia, surgindo entre ele o que é a sua vontade para ti e o que é a tua vontade. Elas são a mesma, pois nenhuma das duas quer o especialismo. Como poderiam querer a morte do próprio amor? No entanto, são impotentes para atacar ilusões. Elas não são corpos como unicamente esperam que todas as ilusões lhes sejam trazidas e deixadas para trás. A salvação não desafia nem mesmo a morte, e o próprio Deus, que sabe que a morte não é a tua vontade, tem que dizer: seja feita a tua vontade, porque tu pensas que é. 6. Perdoa o grande Criador do universo, a fonte da vida, do amor e da santidade, o Pai perfeito que um Filho perfeito
aliás, o pai perfeito de um filho perfeito, pelas tuas ilusões do teu especialismo. Aqui está o inferno, que escolheste para ser o teu lar. Ele não escolheu isso para ti. Não lhe peças que entre nisso. O caminho está bloqueado para o amor e a salvação. Entretanto, se queres liberar o teu irmão das profundezas do inferno, terás perdoado aquele cuja vontade é que repouses para sempre nos braços da paz, em perfeita segurança e sem o calor e a malícia de um único pensamento de especialismo para frustrar o teu repouso. Perdoa ao Santíssimo o especialismo que ele não poderia dar e que, em vez disso, tu fizeste. 7. Os especiais estão todos dormindo, cercados por um mundo de beleza que não veem. A liberdade, a paz e a alegria estão lá, ao lado do ataúde onde dormem, e os chamam para vir para fora e despertar do seu sono, do seu sonho de morte. No entanto, eles nada ouvem, estão perdidos em sonhos de especialismo. Odeiam o chamado que quer despertá-los e amaldiçoam a Deus porque ele não fez do seu sonho realidade. Amaldiçoam a Deus e morrem, mas não por causa dele, que não fez a morte apenas em sonhos. Abre um pouco os teus olhos, vê o Salvador que Deus te deu para que pudesses olhar para ele e devolver a ele o direito que ele recebeu ao nascer. Esse direito é o teu. 8. Os escravos do especialismo ainda serão livres. Tal é a vontade de Deus e a de seu Filho. Iria Deus condenar a si mesmo ao inferno e à perdição? E queres que isso seja feito com o teu Salvador? Deus te chama a partir dele, para que te unas à sua vontade, com o fim de salvar a ambos do inferno. Olha o sinal dos cravos nas mãos que ele exibe para que tu o perdoes. Deus pede a tua misericórdia para o seu filho e para ele próprio. Não a negues a eles. Eles te pedem apenas que a tua vontade seja feita. Buscam o teu amor para que possas amar a ti mesmo. Não ames o teu especialismo em vez deles. O sinal dos cravos está em tuas mãos também. Perdoa ao teu pai por não ter sido sua vontade que sejas crucificado. Tópico 4. O especialismo versus impecabilidade. 1. O especialismo é uma falta de confiança em todos, exceto em ti mesmo. A fé é investida apenas em ti mesmo. Tudo o mais vem a ser teu inimigo, temido e atacado, mortal e perigoso, odiado e merecendo apenas ser destruído. Qualquer gentileza que ele te ofereça é apenas engano, mas o seu ódio é real. Estando em perigo de ser destruído, o especialismo não pode deixar de matar, e tu és atraído para ele para matá-lo primeiro. E tal é a atração da culpa, aqui se entroniza a morte como o Salvador. Agora a crucificação é redenção e a salvação só pode significar a destruição do mundo, excluindo a ti. 2. Qual poderia ser o propósito do corpo senão o especialismo? E é isso o que faz com que ele seja frágil e impotente em defesa própria. Foi concebido para fazer com que tu sejas frágil e impotente. A meta da separação é a sua maldição. No entanto, corpos não têm nenhuma meta. O propósito é da mente. Mentes podem mudar de acordo com o que desejam. Não podem mudar o que são e todos os seus atributos. Mas o que mantém como propósito para si mesmas pode ser mudado, e os estados do corpo não podem deixar de variar de acordo com isso. Por si mesmo, o corpo nada pode fazer. Se o vês como um meio de ferir, ele é ferido. Se o vês como um meio de curar, ele é curado. 3. Só podes ferir a ti mesmo. Isso foi repetido muitas vezes, mas é difícil de aprender por enquanto. Para mentes empenhadas no especialismo, é impossível.
Entretanto, para aqueles que desejam curar e não atacar, é bastante óbvio. O propósito do ataque está na mente. Seus defeitos são sentidos apenas onde ele está. A mente também não é limitada. Assim sendo, o propósito danoso necessariamente fere todas as mentes como uma só. Nada poderia fazer menos sentido para o especialismo. Nada poderia fazer mais sentido para os milagres, pois milagres são meramente uma mudança do propósito de ferir para o de curar. Essas alterações do propósito, de fato, colocam em perigo o especialismo, mas só no sentido de que todas as ilusões são ameaçadas pela verdade. Elas não se manterão diante dela, entretanto, que consolo jamais houve nelas, para que queiras negar a dádiva que o teu pai te pede, e em vez de dá-la a ele, queres dá-la a elas? Se aderes a ele, o universo é teu. Oferecida a elas, nenhuma dádiva pode ser retribuída. Aquilo que deste ao especialismo te levou à falência e deixou o teu tesouro despojado e vazio, com a porta aberta, convidando todas as coisas que querem perturbar a tua paz para que entrem e destruam. 4. Anteriormente eu disse: não consideres os meios através dos quais se atinge a salvação, nem como alcançá-la, mas considera, e considera bem, se é teu desejo, poder ver o teu irmão sem pecado. Para o especialismo, a resposta tem que ser não. Um irmão sem pecado é seu inimigo, enquanto o pecado, se fosse possível, seria seu amigo. O pecado do teu irmão justificaria o especialismo e lhe daria o significado de que a verdade nega. Tudo o que é real proclama a impecabilidade do teu irmão. Tudo o que é falso proclama que os seus pecados são reais. Se ele é pecador, então a tua realidade não é real, mas apenas um sonho de especialismo que dura um instante e desaba no pó. 5. Não defendas esse sonho sem sentido, no qual Deus é privado do que ele ama e tu permaneces além da salvação. Só isso é certo nesse mundo passageiro que na realidade não tem nenhum significado. Quando a paz não está inteiramente contigo e quando sofres qualquer espécie de dor, olhaste para algum pecado do teu irmão e te regozijaste com o que pensaste que estava lá. O teu especialismo pareceu estar a salvo devido a isso, e assim salvaste aquilo que indicaste para ser o teu salvador e crucificaste aquele que Deus te deu para substituí-lo. Com isso, estás ligado a ele, pois vós sois um só. E, portanto, o especialismo é o seu inimigo, assim como também é o teu. Tópico 5. O Cristo em ti. 1. O Cristo em ti é muito sereno. Ele olha para o que ele ama e o conhece como a si mesmo. E assim ele se regozija com o que vê, porque sabe que tudo o que vê é um com ele e com seu Pai. O especialismo também se alegra com o que vê, embora não seja verdadeiro. No entanto, o que buscas é uma fonte de alegria conforme a concebes. O que desejas é verdadeiro para ti. Também não é possível que desejes alguma coisa e te falte fé para que assim seja. Desejar algo faz com que isso seja real, assim como a vontade certamente cria. O poder de um desejo sustenta ilusões com tanta força quanto o amor estende a si mesmo, exceto que um delude, o outro cura. 2. Não existe nenhum sonho de especialismo, por mais oculto ou disfarçado em forma, por mais belo que possa parecer, por mais que ofereça delicadamente a esperança de paz e o escape da dor, no qual tu não sofras a tua condenação. Nos sonhos, efeito e causa são permutáveis, pois aqui aquele que faz o sonho acredita que o que fez está acontecendo com ele. Ele não reconhece que puxou um fio daqui, uma sobra de lá e teceu um retrato a partir do nada. Pois as partes não se adequam umas às outras e o todo em nada contribui. As partes para lhe dar significado. 3.
De onde mais poderia surgir a tua paz senão do perdão? O Cristo em ti olha só para a verdade e não vê nenhuma condenação que possa necessitar de perdão. Ele está em paz porque não vê o pecado. Identifica-te com ele. O que terá ele que tu não tenhas? Ele Ele é os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas mãos, os teus pés. Como não? Como são gentis as cenas que ele vê, os sons que ele ouve? Como é bela a sua mão que segura a mão do seu irmão, e como ele caminha com amor ao seu lado, mostrando-lhe o que pode ser visto e ouvindo, e onde não há nada a ser visto e nenhum som a ser ouvido. 4. Mas deixa que o teu especialismo dirija o seu caminho e tu seguirás. E ambos caminharão em perigo na floresta escura dos que não veem, sem ilusão, sem iluminação, e não ser os diminutos vislumbres passageiros dos vagalumes do pecado, que cintilam por um instante para logo apagarem-se. Cada um com a intenção de conduzir o outro a um precipício inominável e de lançá-lo para baixo. Pois o que pode deleitar o especialismo, se não matar? O que busca ele, além de ver a morte? Aonde conduz, senão a destruição? No entanto, não penses que ele olhou para o teu irmão em primeiro lugar, nem que o odiou antes de odiar-te. O pecado que os seus olhos contemplam nele e amam contemplar, ele viu em ti e ainda olha para isso com alegria. Entretanto, é alegria olhar para a decadência e a loucura e acreditar que essa coisa que se arrasta com a carne já a se desprender dos ossos e com buracos cegos no lugar dos olhos, é como tu és? 5. Regozija-te por não teres olhos para ver, ouvidos para escutar, nem mãos para segurar, nem pés para guiar. Contenta-te, porque só Cristo pode te emprestar os seus, enquanto tens essa necessidade. Eles são ilusões também, assim como os teus. E, no entanto, porque servem a um propósito diferente, a força do seu propósito lhes é dada. E a luz é dada a tudo que veem, ouvem, seguram e conduzem, para que possas conduzir assim como foste conduzido. 6. O Cristo em ti é muito sereno. Ele sabe onde está indo e te conduz até lá com gentileza e muitas bênçãos por todo o caminho. O seu amor por Deus substitui todo medo que pensaste ter visto dentro de ti mesmo. A sua santidade te mostra o próprio Cristo, naquele cuja mão seguras e a quem conduzes até ele. E o que vês é como tu mesmo, pois o que, senão Cristo, está presente para ver, ouvir, amar e seguir ao lar? Ele olhou para ti em primeiro lugar, mas reconheceu que não estavas completo, e assim buscou a tua completeza em cada coisa viva que ele contempla e ama, e ainda a busca, para que cada uma possa oferecer-te o amor de Deus. 7. Apesar disso, ele está em quietude, pois sabe que o amor está em ti agora e é mantido em ti com segurança, pela mesma mão que segura a mão do teu irmão na tua. A mão de Cristo mantém todos os teus irmãos nele mesmo. Ele lhe dá visão para os seus olhos, que não veem, e canta o que é do céu para eles, de modo que seus ouvidos não mais possam ouvir o som da batalha e da morte. Estendendo a sua mão, ele alcança outros através dele, para que todos possam abençoar todas as coisas vivas e ver a própria santidade. E ele se regozija porque podes ver essas cenas, olhar para elas com ele e compartilhar a sua alegria. Cristo está livre de todo especialismo, e é isso o que ele te oferece para que possa salvar da morte todas as coisas vivas, recebendo de cada uma a dádiva da vida que o teu perdão oferece ao teu ser. A visão de Cristo é tudo o que há para se ver. A canção de Cristo é tudo o que há para se ouvir. A mão de Cristo é tudo
o que há para se segurar? Não há jornada que não seja caminhar com ele. 8. Tu que ficarias contente com o especialismo e que buscas a salvação em uma guerra com o amor, considera isto. O Santo Senhor do céu desceu, ele próprio a ti, para te oferecer a tua própria completeza. O que é seu é teu, porque na tua completeza está a sua. Ele cuja vontade não é ser sem seu filho, nunca poderia determinar que ficasse sem os teus irmãos. Iria ele te dar um irmão que não fosse perfeito como tu e exatamente igual a ele em santidade, assim como tu não podes deixar de ser? 9. Tem que haver dúvidas antes que possa haver conflito, e toda dúvida tem que ser a respeito de ti mesmo. Cristo não tem dúvida, e da sua certeza vem a sua quietude. Ele trocará a sua certeza por todas as tuas dúvidas. Se concordares que ele é um contigo e que essa unicidade é sem fim, sem tempo e está dentro do teu alcance, porque as tuas mãos são as suas. Ele está dentro de ti, no entanto, caminha a teu lado e diante de ti, mostrando o caminho pelo qual ele tem que seguir para achar-se completo. A sua quietude vem a ser a tua certeza. E onde está a dúvida quando a certeza veio?